4 meses que nós temos diante de nós, ele é muito significativo, e Deus quer nos impulsionar a nós sairmos do nosso estado de estagnação, ou talvez de uma ideia de ser um cristão passivo às coisas que acontecem ao nosso redor. Deus está nos chamando, Sinésio, para sermos voz do céu nesse lugar. Na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, para a cidade, Deus está nos chamando, e hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre a primeira pessoa a qual nós precisamos profetizar, que é a nós mesmos. A nós mesmos. 1 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 10, Paulo vai dizer as seguintes palavras. Se você assim puder se colocar de pé, serei grato. Diz o seguinte: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter o quê? Muito cuidado. Eu vou ler minha outra versão. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Você pode repetir comigo? Porém, cada um veja como edifica. Feche os olhos, Senhor, fale conosco essa nossa oração, nessa poderosa, maravilhosa e santa noite, em nome de Jesus. Quem é santo diz amém. Pode se sentar, querido, que maravilha, glória a Deus. Como dito, nós estamos iniciando essa série. Hoje o tema é: a quem nós iremos falar? A quem o Espírito Santo tem nos chamado a profetizar? A começar, obviamente, por nós. Diante do texto, a realidade, ao momento que se encontra, Paulo está falando diretamente ao povo de Corinto. E a fala de Paulo, ela é cirúrgica. Veja, em sua carta, ele não está apenas tratando as divisões humanas e as preferências e os ciúmes que se tinha ali naquela igreja, em que uns diziam preferir outro e assim adiante. E Paulo está dizendo: gente, todos nós construímos, todos nós somos construtores, nós edificamos a igreja do Senhor, o reino de Deus. E ali ele chama atenção para cada cristão de Corinto: gente, nós somos chamados para ser construtores e não para ficar criando ciúme entre um e outro, ou quem é a sua melhor preferência, mas para construirmos o reino de Deus. Edificadores espirituais, edificadores de nossa casa, edificadores da igreja, edificadores da cidade, edificadores das nossas emoções. Nós fomos chamados para edificar, é o que pregamos pela parte da manhã. Mas antes de edificar outros, precisamos aprender a edificar a nossa alma. E aqui está o papel da dimensão profética para nós. Profetizar não é só falar do futuro, mas é trazer a realidade de Deus para o presente. Então, toda vez que eu profetizo, eu estou edificando a minha vida. Nós falamos isso de manhã. Então, nós não fomos chamados para ficar vendo questões estúpidas, com todo respeito, questões minúsculas. Nós fomos chamados em Cristo para edificação. E é importante isso. Mas para que eu possa edificar, primeiro eu preciso edificar aqui dentro, porque essa é a exortação de Paulo. Porém, cada um veja como edifica. Veja, eu quero convidar vocês a fazer algo para a gente entrar nos pontos que eu quero apresentar. Como nós estamos falando de profetizar a alma, talvez eu e você tenhamos algumas dificuldades. Então, no Espírito, eu quero orar com você para que isso não possa impedir você de receber esse entendimento aqui e muito menos aqui. Então, eu quero convidar, feche os olhos comigo, repita assim comigo: Senhor Jesus, me dê a sua força, para que através do Espírito Santo eu profetize a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, irmãos, veja bem, o que nós estamos construindo? O que nós estamos edificando? É o que Paulo vai dizer: reflita bem cada um como constrói. O que nós estamos construindo?
Ser um profeta, como dito, não é um ofício, não é somente ofício ministerial, não é somente talvez o conceito de um status. Ser profeta é um estilo de vida, onde eu e você começamos a viver como boca de Deus na terra. Então toda vez que o Sinésio profetiza, ele está sendo boca de Deus na terra. Toda vez que Deus declara alguma coisa na Bíblia e eu repito e eu declaro aquilo, eu estou repetindo aquilo que Deus já falou. E isso é importante para a minha vida porque Amós capítulo 3, verso de número 8, diz algo assim tremendo. Ele diz: rugiu o leão, quem não temerá? Fala o Senhor Deus, quem não profetizará? Você pode ler bem alto, 1, 2, 3? Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Yahvé Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? A Bíblia está cheia de palavras proféticas para nós. Quando eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, são palavras proféticas. Por mais que você diga, pastor, mas da minha casa não é essa a minha realidade. Profetize isso. Porque quando Deus fala, quem vai se calar? Quem vai ser o filho ou a filha de Deus que sabe da unção que Deus deu a nós, que vai ficar em silêncio? Não faz sentido. Se nós estamos lendo a palavra do Senhor e aquela palavra é poderosa, eu ali falei, meu Deus, que algo impactante, comece a falar então na sua casa. Eu declaro que o meu casamento será momentos de bênçãos. Eu declaro sobre os meus filhos a unção, o poder e a graça de Deus. Mãe, da onde você tirou isso? Pai, da onde você tirou? Eu tirei da Bíblia. Porque quando Deus fala, quem ficará em silêncio? Quando Deus fala, tudo acontece. Por isso que a minha crise, confesso aos irmãos, que existem canções que falam muito sobre o silêncio de Deus. Eu tenho uma crise muito grande teológica em cima disso, porque na minha cabeça, Guilherme, quando Deus fala tudo, Deus cria tudo. Então como que Deus fica em silêncio se quando Ele fala tudo acontece? Não faz sentido na minha cabeça. Deus, Ele falou e Deus está falando. Hebreus capítulo 1, verso 1, Deus falou e continua falando até hoje por meio do Espírito Santo. Deus, Ele fala, Ele quer falar, porque um bom pai não olha para o filho carente, doente e fica em silêncio como um sentimento de não, eu quero que você se vire, vai embora daqui. Não, Ele quer falar, Ele tenta falar através de canção, através de palavra, através da criação. Deus sempre está falando constantemente. A criação anuncia a glória de Deus. Então não tem como Deus ficar em silêncio. Ele está falando todo dia que você acorda, vê aquele sol maravilhoso. Quando a Ione olha para o marido de manhã e ela acorda, a cara do Sinésio toda amassada, mas ela fala, glória a Deus por esse marido. É quando a Marilane toma aquele cafezinho do maridão dela, fala, meu Deus, café maravilhoso. Ali Deus fala, não tem como Deus ficar em silêncio. E quando Deus fala por meio da sua palavra, quem ficará em silêncio? Salmo 27. Do verso 7 ao 12, Davi começa a falar de uma situação que ele está vivendo muito difícil. Perseguição de um lado, injustiças do outro, pessoas tentando destruir, e naquela angústia Davi está expressando a sua dor, a sua situação de sofrimento. Mas lá no verso de número 13, Davi vai profetizar em fé para ele mesmo. Ele vai dizer, eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Em outra versão, o que ele está dizendo, outra versão, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está profetizando para ele. Diante de toda a dor, diante de toda a dificuldade, diante de toda situação que ele está vivendo, ele vai dizer, parecia sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Ele está declarando para ele, Marilane, diante de tudo que ele vive, ele está dizendo, eu creio, eu profetizo, eu declaro com toda a autoridade do amor de Deus na minha vida, eu sei que eu verei a bondade de Deus. Olha que coisa fascinante. Davi está profetizando para ele. Isso é uma palavra profética. Davi não estava descrevendo o que já via diante da situação, diante daquilo que ele estava vendo, não era nada bom, era tudo tenso.
Mas ele está dizendo, não, eu já estou vendo. Eu consigo enxergar profeticamente que eu virei e verei e viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu vou viver um momento sem perseguição, eu vou viver um momento sem falsas acusações, eu vou viver um momento em que ninguém vai querer tirar o trono de mim, eu vou viver um momento de paz que ninguém vai querer me tirar, nem um filho, nem um pai, ninguém vai acabar essa sensação de que eu tenho que fugir todos os dias. Ele está trazendo o futuro para dentro do presente. É quando você declara no seu coração, eu sou ansioso, eu sei disso. A minha ansiedade está me fazendo viver isso, está me tirando o sono, está me fazendo ficar um pouco mais tenso dentro de casa com os meus familiares. Mas eu quero declarar em nome de Jesus sobre a minha vida, que eu sei que eu viverei a paz de Deus na minha vida. Não é o que eu estou vivendo, mas é aquilo que eu estou vendo, porque é isso que a Bíblia diz, Hebreus 11, verso 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção das coisas que não são, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos, daquilo que não é. Deus traz para nós de algo de forma poderosa, porque fé é isso, é aquilo que não é, mas eu sei que eu estou vendo e eu estou trazendo aquilo que eu estou vendo para o presente. Então Davi está dizendo, olha, no meu coração é muito conflito, é muita tensão, é muita perseguição, mas eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa é a expectativa de Davi. Veja, profetas e profetisas não apenas anunciam o que vai acontecer. Essa é a nossa leitura primária, né? Ele não somente anuncia o que vai acontecer, mas o profeta e profetiza é aquele que mesmo diante do caos como Davi está, ele vai afirmar, Deus está agindo aqui. A gente olhar para o nosso país e dizer, Deus está agindo aqui. É olhar para a situação difíceis e dizer, Deus está agindo aqui. É alguém talvez no momento mais difícil da vida, o negócio está desmoronando, mas como profetiza e profeta, ele vai dizer, Deus está agindo aqui. De fora não parece, mas ele está declarando aqui dentro, porque ele sabe que Deus vai mudar a realidade. Porque a primeira pessoa com quem eu preciso profetizar, é para minha alma. É para minha alma. Por isso, a fé que abre a boca, ela muda o ambiente. A fé porque não existe fé em silêncio. Paulo vai dizer, olha, se você confessar, declarar com a sua boca que você crê em Jesus como seu Salvador, você será salvo. Logo, a fé tem que ser dita. Não tem esse negócio de não, eu creio em silêncio. Sai fora, isso não existe. O que nós temos que declarar é fé. Nós temos que falar com fé, porque a palavra tem poder, a Bíblia nos ensina isso em Provérbios, então nós falamos com fé. Então eu olho para uma situação e declaro com fé, com autoridade, isso está dentro de nós. Então eu pergunto, qual foi a última vez que você edificou, construiu a sua vida com palavras de fé? Qual foi a última vez que você disse, olha, eu verei o meu marido salvo, eu verei os meus filhos bem, eu verei essa briga entre irmãos acabar, eu verei essa situação com os meus pais acabarem, eu verei isso no meu trabalho mudar por completo, isso faz toda a diferença, eu verei eu sendo tomado pelo Espírito Santo, eu verei a minha vida calma, serena diante da vontade do Senhor. Profetizar é crer que aquilo que Deus falou já está em movimento, Deus já está fazendo, mesmo que os meus olhos não mostrem, mas a fé é isso, né? A fé é a certeza que Deus está fazendo, mesmo quando eu ainda não enxerguei. Por isso, em meio a crises, Davi fala consigo mesmo, ele ministra ao seu próprio coração, lá no Salmo 42, verso 5, por que está batido a minha alma? Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ouça, ele está dizendo para ele, tem algo errado aqui, tem alguma coisa errada aqui. Há uma sensação de tristeza, uma sensação de dor. Mas eu quero declarar para a minha alma, você ainda vai louvar o Senhor. Profetize para o seu coração. Profetize ao seu coração. Profetize sobre sua vida.
Não estamos falando de frases positivas, nem miticismos ou mantras humanos que você repete todas as vezes. Não, eu vou repetir várias vezes para assim acontecer. Não, nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus criou os céus e a terra e tudo que nela existe. Por isso que quando eu declaro o que Deus diz, eu começo a gerar uma mudança no mundo espiritual. Aquele que profetiza traz a voz do céu para a terra. Por isso que nós temos que profetizar para nós, e a Bíblia nos mostra que palavras têm peso. Palavras têm peso. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Sabe, Isaías começou denunciando Israel. Isaías 1,4, ele começou dizendo: ai da nação pecadora. Capítulo 2, a mesma coisa. Capítulo 3, 4, 5. Mas no 6, quando ele viu o Senhor, no verso 5 de Isaías 6, ele diz: ai de mim. Antes, ai da nação, Jânia, ai do fulano, ai dele. Mas quando ele se depara com a glória de Deus, ele vai dizer: ai de mim. Hoje, pela manhã, na escola dominical, com o pessoal, com o café do louvor, o irmão Fred deu uma palavra fascinante. E a Ana falou uma coisa interessante. A Ana Gabriela disse: olha, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais os meus pés estão no chão. Porque eu entendo quem eu sou, eu entendo a realidade. É isso. Quanto mais eu conheço o Senhor, eu deixo de falar ai para os outros e começo a falar o quê? Ai para mim. Ai de mim. Ai de mim. Ai de mim se eu não orar, ai de mim se meu coração, eu preciso falar comigo, eu preciso profetizar, edificar a minha vida. Paulo vai dizer: não sabes que nós somos o templo do Espírito Santo? Nós somos templo. E por que somos templo, Jade? A pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite é: o que você tem dito para o seu templo? O que você tem dito para o templo que é do Espírito Santo? O que você tem dito para você? Se nós somos templos do Espírito, como que nós estamos edificando o templo do Senhor? Quais palavras você tem dito a você mesmo? Quais palavras, Valdete, que está tomando o seu coração? Quais são as palavras, Gina, que você tem dito a você? Você é templo do Senhor. Meu Deus do céu, as palavras têm poder. Quais são as palavras que você tem lançado para dentro de você? A verdadeira profecia começa quando você mesmo se torna um alvo dela. Então talvez a gente vai chegar em casa e falar: não, tudo bem. Então é para nós declararmos palavras, nós profetizarmos. E aí você vai começar nesse processo, a gente está começando junto. E você vai começar a perceber que às vezes tem coisas que você diz para você mesmo, como: olha, eu acho que a minha vida, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa incompreensível. Olha, diante das minhas dificuldades, diante das minhas limitações, eu me considero assim. Cuidado com isso, irmãos, cuidado com isso, cuidado com isso. A gente tem que parar de achar que algumas coisas definem de fato quem nós somos em Cristo. Isso não define. Nós temos que entender uma coisa muito importante: mesmo que eu tenha as minhas limitações, e mesmo que seja algo escrito por um médico, psicólogo, seja como for, eu tenho que entender, eu sei que a realidade é essa, mas a realidade que eu creio é que o Senhor está dizendo para mim que eu ainda verei a graça e a bondade dele na terra dos viventes. Eu declaro para mim que mesmo que eu esteja abatido, eu estou declarando e profetizando que eu ainda louvarei ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós. Mas aí a gente está dizendo: não, sou coisa pesada, sou coisa tensa, não, eu não consigo, não, eu me travo, eu não sei, não dá. Irmãos, você é templo do Espírito Santo. Você pode dizer isso para a pessoa ao seu lado: você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, e qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí eu fico pensando, o Espírito Santo, ele acorda de manhã, metaforicamente falando, de forma ilustrativa, né? Ele acorda de manhã, ele começa a andar sobre o meu coração, e ele fala: mas que a ansiedade está fazendo aqui? O que está ocupando o meu espaço? E aí começa a vir o medo, e o que esse medo está me empurrando para trás? E o Espírito Santo fica de um lado por outro, porque não tem espaço, porque você tem medo, você sempre coloca palavras negativas para você, você sempre coloca peso sobre você, você acha que todo mundo você é um peixinho fora da água.
O Espírito Santo está ali para dizer: se você declarar palavras com autoridade, tudo aquilo que não pertence ao teu coração vai saindo. É o que Davi está dizendo: eu preciso profetizar para dentro da minha alma. Como nós estamos edificando o templo do Senhor? Com palavras de vida ou com palavras de morte? Com palavras de ânimo ou com palavras de desânimo? Como que nós estamos profetizando para o templo do Espírito Santo? Com murmurações, incredulidade? Profetizar para a alma é como diz Efésios 6,10, uma palavra final: sejam fortes no Senhor em seu grande poder. É dizer para você mesmo: eu, em nome de Jesus, declaro nessa manhã ou nessa noite, eu serei fortalecido pelo Senhor. É você lembrar do Salmo de número 92, verso 12 e 13, os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. É você dizer: eu, em nome de Jesus, eu declaro que eu florescerei nos átrios do meu Deus, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou gerar fruto. Isso tem que estar dentro de nós. O salmista ainda vai dizer no Salmo 118, verso 17, não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito. A tensão está vindo, o medo está vindo, os inimigos estão vindo, e o salmista está dizendo: não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Profetize para a sua alma, em meio ao medo, profetize. Profetize: eu não vou morrer por causa disso, por causa dessa fúria, por causa dessa dor, por causa dessa cicatriz. Eu não vou morrer. Mas eu declaro sobre a minha vida que eu verei a glória do Senhor, a graça de Deus sendo realizada sobre mim. Por isso 1 Coríntios 3,10, e por cá eu encerro: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ela, porém cada um veja como edifica. Com que palavras tem sido edificado esse templo aí? Quais são as palavras, Valdete? Quais são as palavras, Ginas, que você tem edificado dentro de você? Nós somos profetas e profetisas, meu Deus do céu. Quais são as palavras que você está dizendo para dentro de você? Como profeta, você declara: não, olha, eu desisto, eu não consigo, não, isso não pode estar em nós. A minha oração em nome de Jesus é que você comece a edificar o seu coração hoje, Marcos, porque nós entendemos que a palavra é profética, a palavra vem de Deus. Nós precisamos declarar isso em meio à tempestade, em meio a isso. Olha que coisa única, como que Davi é diferente de todos. Ele está profetizando para ele mesmo, mesmo diante de tudo isso: eu ainda verei a bondade de Deus. Eu ainda verei a bondade de Deus. Em nome de Jesus, essa palavra de Deus para nós essa noite, nós declaramos nessa noite: nós veremos a bondade de Deus, nós veremos a cura da nossa casa, a restauração dos nossos filhos, a restauração no casamento, a reconciliação. Nós veremos em nome de Jesus uma casa saudável, madura. Nós veremos, mesmo em meio às nossas patologias, mesmo em nossas dificuldades, nós veremos a graça de Deus, e isso tem que ser gritado no nosso coração. Nós não podemos desanimar, irmãos. Isso tem que impulsionar a gente. Deus nos chamou para ser uma igreja profética, a iniciar por você, porque se você não profetiza para você, como iremos profetizar para os outros? Ah, pastor, a minha expectativa é que Deus me use para falar lá, que Deus me use para falar aqui. Querido, começa com você, com você. Ai de mim, diz Isaías, ai de mim. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar com você de uma forma muito especial. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser gratos a Ti essa noite, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que iniciaremos profetizando a nossa alma, a nossa vida. Nós estamos construindo, Senhor, edificando o templo do Espírito Santo, que somos nós, Senhor. E por isso que as palavras que queremos proferir para nós são palavras de vida, palavras de esperança. E por mais que ao olhar por
do lado de fora eu vejo algo desmoronando, eu vou declarar, como Davi declarou para dentro dele, eu ainda verei a bondade de Deus. Ele ainda declarou, olha, por mais que a minha alma esteja ansiosa, por mais que ela esteja abatida, eu declaro que eu ainda louvarei ao Senhor. Eu posso declarar, Senhor, que eu não vou morrer, mas eu vou ver a sua mão, eu vou ver o Senhor me usando, eu vou ver o Senhor gerando, Senhor, algo novo sobre o meu coração. Eu verei, Senhor, os sonhos sendo realizados em nome de Jesus. Que nessa santa e maravilhosa noite nós possamos lembrar que a ceia reafirma isso. É quando eu sou impulsionado no Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, que nessa maravilhosa e poderosa noite nós possamos sair daqui com esse entendimento. Nós somos homens e mulheres que fomos chamados para profetizar, para ser voz do céu sobre a terra, para primeiro falar conosco, para depois falar com o nosso próximo, para falar com a nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor, desça sobre nós com autoridade, revelação, visão, para que teu Espírito Santo tome conta, Senhor, do nosso ser como inteiro, para que tome conta, Senhor, de tudo que está dentro de nós. Cremos na ação do seu Santo Espírito. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém.